queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos envolva na sua proteção, em forma de bênçãos, de bem-estar, de inspiração superior. Antes das nossas considerações, gostaríamos apenas, à guisa de esclarecimento, conforme vimos fazendo ultimamente, diante das questões que nos são dirigidas, a palestra de hoje, por exemplo, sendo filmada, tem por objetivo divulgá-la mais tarde nos nichos das comunicações virtuais pela internet, porque temos e participamos de um canal de vídeos, para aqueles que não sabem, embora é muito conhecido do movimento espírita, pelo menos da cidade, o Raciocínios Espíritas, e fazemos parte na condição também de membro, à semelhança do nosso André, que está aqui do nosso lado, que também participa e contribui. Uma das palestras dele recentes na casa foi divulgada agora. Patrícia Lins, que é oradora espírita também da cidade, e tantos outros confrades que aglutinam. Nossa Suzana, que está aqui presente, colabora também com o canal. Tantos que colaboram, cada um nas suas condições, nas suas funções. O canal Raciocínios Espíritas tem objetivo desinteressado, porque é gratuito, de divulgar o pensamento espírita dentro das limitações nossas, ensejando aqueles que são mais capazes e estudiosos poderem desdobrar e aprofundar os conhecimentos e os conceitos que nós enunciamos em caráter inicial e talvez até perfunctório, rudimentar. Então, aqueles que se interessarem depois, não apenas essa palestra, mas estudos de outros colegas, palestras de vários oradores, estão lá disponíveis, inclusive estudo de obras da literatura mediúnica, mormente aquelas que são consagradas da literatura mediúnica, se encontram à disposição no canal Raciocínios Espíritas e as suas redes sociais correspondentes, que também divulgam eventos como este. Agradecemos penhoradamente à casa, por exemplo, na pessoa da nossa irmã Bernadette Oliveira Santana, em nome de quem saúdo os coordenadores e aqueles que estão à frente da instituição, pela gentileza com que sempre nos brinda, não apenas pelo acolhimento, mas por permitir, autorizar o registro, a gravação desta palestra, como tantas outras que ela sempre generosamente aquece em nós divulgarmos, em nós socializarmos conteúdo como esse. Jesus, em várias ocasiões, de maneira diferente, de forma diferenciada, diversificada, dizia que a sua palavra e a sua mensagem tinha regime de atualidade. Em várias ocasiões, ele disse, ora de forma sutil, ora de maneira ostensiva e direta, que a sua palavra tinha caráter atemporal, que tinha sabor de eternidade, porque dimanava do Pai que está nos céus, ensejando aquela célebre colocação que está no Evangelho de João: eu e o Pai somos uno, estamos vinculados, e que algumas traduções bíblicas mais tarde traduziram como numeral. É que vale dizer que eu e o Pai estamos identificados, estamos unificados, embora ele nunca se dissesse o próprio Deus, conforme a tradição que nós respeitamos, mas que não compactuamos, do famoso dogma da Santíssima Trindade, de que ele seria o próprio Pai. Ele sempre se referia a Deus em terceira pessoa. Eu venho em nome daquele que me enviou. Não me cabe a mim fazê-lo, mas sim ao Pai que está nos céus. Não obstante, nesse momento ele falava que estava uno com o Pai, à semelhança de um potentado de uma nação, um príncipe, um rei ou um presidente da república que em viagem exterior está com o país, mas ele próprio não é a nação, não é o país, embora representando-a naquele momento. Jesus estava unificado, identificado com Deus. E em várias ocasiões ele dizia: a minha palavra é de vida eterna. E é necessário entendê-la em espírito e verdade, e não na letra que mata, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Em várias ocasiões ele disse algo parecido, algo semelhante.
se nós compulsarmos os escritos neotestamentários, a escrita no Novo Testamento, perceberemos essa alusão de Jesus que ele vinha falar de maneira atemporal, em caráter de eternidade, que a sua mensagem não era um discurso circunscrito ao contexto daquela época, em que pese a nação israelita da antiga Palestina não compreender e achar que o Messias deveria ser um profeta específico da nação para dobrar o Império Romano, expulsá-lo do Oriente Médio e colocar no centro do mundo Israel, com seu Messias que deveria ser um potentado, um poderoso soberano de uma nação para esmagar as outras nações. Ele o tempo todo dizia que a sua palavra não deveria ficar restrita a uma circunstância, mas que era para toda a humanidade, a qual chamava de irmã. Aliás, antes dele, escreve o Espírito Emmanuel, por meio do médium Chico Xavier, na potentosa obra A Caminho da Luz. Antes dele, não apenas na profecia de Israel, mas na tradição cultural de todos os povos, da Babilônia ao Antigo Egito, da China ao Japão, do Oriente da Índia multimilenar, as grandes tradições greco-romanas, havia sempre a intuição mediúnica, paranormal, espiritual, da chegada de alguém que deveria dividir as épocas, que deveria assinalar uma nova época para a humanidade. Ele foi previsto pela tradição cultural de todos os povos, não apenas dos profetas de Israel, em que pese os profetas de Israel previram-no de maneira particular, de maneira mais clara, de maneira mais minuciosa, mas não aceitaram a sua vinda, não aceitaram a sua chegada e a sua mensagem, não entendendo que a sua mensagem tinha um sabor universal, tinha um caráter para todos os povos, e aqueles que deveriam escrever sobre ele, em 4 versões específicas, pelo menos aquelas que sobraram para nós, deveriam falar de maneira a aspectos diferentes de um mesmo homem, de uma mesma mensagem, de um mesmo fenômeno, mas num espectro que abarcaria as várias colorações, a multifacetada sua mensagem para diferentes públicos, para diferentes mentalidades, a fim de atender a fome e a sede, intelecto, moral, espiritual de toda a humanidade heterogênea. Foi por isso que, quando ele dizia: as minhas palavras não passarão, ou conforme em outra passagem, o céu e a terra passarão, mas as minhas mensagens não, ou o céu e a terra não passarão, até que se cumpra tudo que eu tenha dito, até o último iota, a última palavra do alfabeto grego. E assim por diante. Vemo-lo em todos os momentos anunciar uma mensagem de vida eterna. No sermão profético de Marcos, capítulo 13, versículo 1 a 33, quando ele anuncia os sinais dos tempos, não apenas a destruição do templo de Jerusalém, sobre o qual não deveria repousar pedra sobre pedra, o que aconteceu mais tarde, mas também as grandes revoluções culturais, os processos de transformação do planeta, e em determinado momento ele vai dizer: mas ainda não é o fim, porque ainda o Evangelho e o Filho do Homem não estaria com as criaturas. Ora, se não era o fim depois daquilo tudo que ele narrou de trágico, e era necessário que o Filho do Homem viesse, ou seja, o símbolo do Evangelho implantado nos corações, quando implantar, aí que não vai ser o fim mesmo. Simbolicamente falando, ele dizia: mas aí não é o fim, e dizia que tudo aquilo se cumprirá, e não passará esta geração até que tudo aquilo que eu tenha dito se cumpra. Esta geração não é uma geração corporal, não é uma geração física, porque da época dele até agora já se passaram dezenas de gerações. Talvez cerca de 30 ou 40 gerações de lá para cá. Não obstante, passaram. Então ele não estava se referindo a uma geração física, mas a uma geração de seres espirituais que vem peregrinando ao longo das épocas, alguns dos quais que pertenciam àquela época, que estão ainda de volta na Terra, acompanhando, porque ainda não aconteceu tudo aquilo que ele disse. Em todos os momentos da sua passagem, ele sempre enfatizava que a sua mensagem tinha esse caráter universal. Então, por que em alguns momentos a gente acha que a mensagem de Jesus está obsoleta? Porque em alguns momentos a gente compreende, ou a gente tenta entender, ou a gente acha que é uma mensagem ultrapassada. Se a mensagem dele é palavra de vida eterna,
equivale a dizer que não é uma palavra de vida física, porque a vida física não é eterna. Mas mais do que isso, se é palavra de vida eterna, não são as palavras que ficaram obsoletas, mas talvez o entendimento nosso que já está desatualizado. Em vez da palavra estar desatualizada e ultrapassada, o nosso entendimento não conseguiu acompanhar o progresso, o suceder dos tempos, para entender o que é que aquela palavra de vida eterna tem para nos dizer no contexto atual. Porque Jesus trabalhava grandes temas, que são temas gerais e que dizem respeito à eternidade, aos valores absolutos do ser espiritual. Trabalhava com aquilo que a gente chama, filosoficamente falando, de verdade. Verdade com V maiúsculo, o que é um tema muito espinhoso e muito difícil na filosofia. O que é a verdade? E há várias tradições sobre isso. Gosto muito de uma história contada pelo espírito Vitor Hugo, através do médium Divaldo Franco, que diz, em um conto muito simples, que a verdade é como se fosse um grande espelho que Deus atira sobre a pedra, sobre a terra, e despedaçando-se em 1000 pedaços, cada criatura pega um pedaço desse espelho maior, acreditando estar com o espelho total, com a parcela total da verdade, impondo ao outro como se o outro não tivesse também a parcela dele, acreditando que está abarcando a verdade total. E Vitor Hugo conclui dizendo que há genericamente 3 verdades: a minha, a daquele que não pensa comigo ou discorda de mim, e uma verdade que está acima de nós dois, que é uma verdade maior, com V maiúsculo. A verdade sempre foi um tema espinhoso e por isso difícil. Narra uma tradição antiga que a verdade procurava visitar as criaturas periodicamente. A divindade enviava, mas ela quase nunca era aceita, porque chegando com uma mulher despida, nua, era objeto de escárnio, de escândalo, e era expulsa dos locais mais variados, vestindo-se às vezes de luz para clarificar os ambientes, naturalmente incomodadas criaturas que também a afugentavam. E conta a tradição que a verdade, em determinado momento, peregrinou para ali e para lá, buscou a sabedoria, e a sabedoria lhe disse, é necessário se vestir. E ela se vestiu de trajes atraentes, de trajes de seda, muito bem colocados, e ficou uma mulher muito bonita, e envergou uma máscara das antigas personas do teatro grego. E a partir daí, a verdade sempre andou disfarçada, porque a criatura nem sempre tem condição e não consegue, de maneira geral, suportar. Nós não aguentamos a verdade. Não suportamos a verdade de uma maneira geral. Ney Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, em um capítulo chamado A Visita da Verdade, vai dizer que um homem ficava nas cavernas, na escuridão, é uma espécie de atualização do mito da caverna de Platão. E nessa caverna, o homem pedia a Deus, rogava a Deus determinadas instâncias ou dimensões superiores. E ao pedir, por exemplo, fé, a fé ia visitá-lo, falando de esperança, de confiança, e ele ouvia os conselhos da fé, mas não conseguia exercitar. Até que veio, mais tarde, a esperança. Veio outras virtudes, que chegavam até o homem, que estava naquela escuridão, e nada. Até que ele pediu tão insistentemente à divindade, a visita da verdade, porque queria saber a verdade, que a verdade veio, como se vestiu de luz, como ela se apresenta, e ao adentrar na caverna onde ele estava e iluminar o recinto, o homem apavorado ao ver, ao perceber que ele estava na caverna e perdido por causa dele mesmo, e que ele que tinha causado aquela escuridão, e era por conta própria que ele estava naquela situação, ele enlouqueceu, surtou e não prestou para mais nada, porque não aguentou a luz da verdade. É que vale dizer que a verdade é uma luz com a qual a gente vai se acostumando ao longo dos tempos. Chico Xavier traduziu isso de uma maneira muito sábia quando disse no Evangelho de Chico Xavier que ele preferia uma mentira que ajuda e constrói do que uma verdade que destrói. Porque nós lidamos com verdades, relativamente falando, são conceitos relativos em nosso plano. Claro que Chico Xavier não estava advogando da pessoa mentir, alterar os fatos, não é isso. Mas ele dizia que tinha muito medo das pessoas que se diziam verdadeiras. Porque quase sempre as pessoas que se dizem que eu sou verdadeiro, eu digo a verdade, gosta de dizer, mas não gosta de ouvir. E quase sempre quem diz muita verdade, quando ouve verdades, parte para a violência. Porque quase sempre a gente não suporta verdades. Pelo menos se Deus mostrasse a verdade total sobre nós de uma vez,
ninguém aguentaria. Por isso é o esquecimento do passado, que nos vela e a gente não lembra nem tudo de nós mesmos, nem toda a realidade nossa, imagina dos outros, para que a gente possa se suportar e lentamente ir absorvendo parcelas maiores da verdade ao longo dos tempos. Se você tem dificuldade de entender isso, pegue o seu filho de 3 ou 4 anos e explique para ele que possivelmente ele vai enterrar você e os pais. Essa verdade assim dita seria crueldade, porque ele não tem condição de entender, não suportar essa informação. Ele não tem condição de entender ainda que possivelmente ele vai sobreviver aos pais e vai ter que passar pelo luto da perda dos pais. Então, a mesma coisa que a divindade faz conosco. Mas por que nós estamos dizendo isso? Porque todos os fundadores de religião, de Buda a Maomé, de Krishna a Hermes, de Lao Tse a Confúcio, vestiram a verdade em koans, em contos, em fábulas. E Jesus sintetizou toda essa sabedoria nas suas parábolas, nos seus ensinamentos. Porque a gente não tem maturidade ainda de absorver a toda a verdade, ele contava as grandes verdades espirituais através dos seus contos metafóricos, das suas parábolas, das suas lições imortais, para que a criatura pudesse absorver ao longo dos tempos, penetrar de acordo com seu grau de consciência, entender, respeitando o nível evolutivo de cada um, a sua capacidade, a sua condição, e ao longo dos tempos, e quando eu digo dos tempos, não é na encarnação, mas ao longo dos séculos, poder penetrar mais profundamente no ensinamento dele e entender de uma maneira integral. Jesus, com a sua mensagem, falava em temas muito profundos, embora a linguagem simples, porque o grande sábio consegue traduzir coisas difíceis e complexas em uma linguagem simples. O seu ensino é simples no entendimento, e profundo na vivência. Difícil e desafiante de viver. Fácil de compreender. Por que fácil? Porque ele pegou elementos universais. Ele pegou moeda, existe moeda em qualquer cultura. Ele pegou árvores e frutos para simbolizar outra coisa. Ele pegou rede de pescadores e peixes, que existe em qualquer cultura, a noção. Ele pegou elementos universais, inclusive conhecidos da cultura da época, para, através daquela linguagem até rude, até grosseira, transmitir as leis de Deus. Nos informar a respeito da grande lei cósmica. E é interessante notar como Jesus tinha inteligência emocional. Se ele estava com um comerciante, ele fazia parábola de comércio. Se ele estava com um pescador, ele fazia palavra de pescador. Se ele estava com um agricultor, ele fazia parábola de agricultura. Se ele estava com o doutor da lei, ele fazia parábola da lei, sobre a lei. Ele tinha inteligência emocional de dialogar de acordo com a perspectiva simbólica do outro, de acordo com a bagagem que o outro está, o que é eminentemente pedagógico. Nós sabemos na educação que a gente tem que partir daquilo que é conhecido diante do aluno, do aprendiz, para o desconhecido. Partir daquilo que é referencial do indivíduo para ir na direção daquilo que ainda não é acessível a ele. Porque o conhecimento vai se construindo assim, conforme Piaget, as estruturas cognitivas que vão armazenando o que é a inteligência, se não fazer conexões entre várias informações. Quando eu linko, quando eu conecto um conteúdo, um conhecimento com outro, um livro com outro, um autor com outro, essas conexões que a inteligência pode proporcionar. Jesus, como grande mestre, como grande pedagogo, sabia fazer isso. Então, como comerciante, parábola dos talentos, que fala de valores amoedados. Será que Jesus está falando apenas da moeda, aliás, valiosa, o talento, que alguns consideram uma quantia específica? Será que ele estava fazendo apenas em empréstimo monetário, financeiro? A parábola da dracma perdida, que está no Evangelho de Lucas. A parábola dos devedores e credores. A parábola do óbolo da viúva, porque alguns consideram parábola. Aí com agricultores, a parábola da ovelha perdida. É a mesma da dracma perdida, só que como ele estava com pastores, talvez ele falava para pastores, da ovelha perdida. É a mesma da moeda perdida ou da dracma perdida. A parábola do administrador infiel. Aí com o pescador, a parábola da rede, que é uma das parábolas do reino do Evangelho de Mateus. Aí com o doutor da lei, a parábola do samaritano, ou do bom samaritano. A parábola do filho pródigo. A parábola do fariseu e do publicano. E assim por diante. A depender da circunstância, ele traduzia os mesmos ensinos com uma roupagem e com a linguagem compatível com a necessidade e o grau de entendimento, porque Jesus lidava com arquétipos. O termo arquétipo nem sempre é compreendido. Traduzindo de maneira simples, são padrões universais. São
elementos universais que estão presentes em qualquer época e que assumem roupagens diferentes. E Jung, na psicologia analítica, examinou a teoria dos arquétipos. O termo arquétipo é a junção de arque, que tem a ver com arcaico, com antigo, com primitivo, e typos, que em grego significa marcas. Portanto, tem a ver com os neoplatônicos. Alguns neoplatônicos do passado utilizou o arquétipo como são marcas do mundo das ideias, esse padrão, esses padrões universais. E Jung não sabia dizer de onde vinham essas marcas, falava do inconsciente coletivo. Fez uma teoria muito sofisticada sobre isso. Jesus lidava com isso, porque os arquétipos são grandes temas. São temas que se repetem. Por exemplo, função de maternidade. Maternidade é uma função arquetípica, é uma função universal. Essa maternidade pode receber a roupagem de uma Cornélia, mãe dos Gracos, uma Maria Santíssima, Maria de Nazaré, que é um símbolo de mãe, e assim por diante. A depender da cultura. A roupagem é a aparência, mas a essência é invisível. É o ensinamento, é o conteúdo. O arquétipo da sabedoria, que está presente quase sempre nos anciãos, no velho sábio, como Jung costumava colocar, e assim por diante. No xamã, no guru, no líder. É esse padrão, esse arquétipo. E assim nós temos padrões universais. Temos esses padrões que são elementos inconscientes. Jesus lidava com isso. O arquétipo, resumindo ainda mais, é como se fosse um recipiente. Um recipiente como esse, aqui, é um arquétipo. O que vai ser colocado dentro dele pode ser água, suco de maracujá, suco de uva, mas o recipiente é o arquétipo, é o padrão. Então, quando a gente pega, por exemplo, o Apocalipse de João, que narra os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí teve gente que diz, não, são 4 tragédias da humanidade. O petróleo, não sei o quê. Mas não necessariamente. Pode ser. O petróleo, etc., são os sucos que a gente bota. Mas o copo é o grande tema. João lidou com arquétipos. Mas os 4 cavaleiros do Apocalipse são 4 pessoas na humanidade que destruíram um planeta, que geraram guerras, etc. Pode ser também. Pode ser, mas não é só isso. Os arquétipos são esses copos que a gente preenche de acordo com as épocas, com o tema do contexto. O tema do contexto. Jesus lidava com arquétipos, com padrões universais. A sua linguagem era sobre esses padrões do espírito imortal, porque a sua abordagem não era com corpos, mas com espíritos eternos, com seres que iriam viver. Por isso que ele falava a linguagem da eternidade. Quem acha que Jesus estava nas praias de Cafarnaum, devia ter 500 pessoas em Cafarnaum. Como eu já disse aqui em outras palestras, Cafarnaum é menor do que muitos bairros por aí. A Liberdade aqui, o bairro da Liberdade aqui em Salvador, é maior do que era Cafarnaum. 500 pessoas aproximadamente, segundo uma tradição. E ele na praia de Cafarnaum, chamando aqueles pescadores para segui-lo. Você acha que era uma espécie de mutirão para fazer uma pregação apenas? Ele estava chamando espíritos. Aqueles espíritos seriam os colaboradores da sua mensagem ao longo dos séculos. Quem acha que ele estava chamando pescador para ficar apenas pregando na praia, é porque está olhando com os olhos materiais, com os olhos da carne. Porque aqui para nós seria falta de logística, de inteligência de gestão de pessoas, de corporação. Primeiro, aquele grupo atrapalhado. Né? De gente atrapalhada, sem destaque social, sem proeminência, sem relações com os grandes poderes da época para fazer a propaganda que ele queria. Seria uma estratégia de marketing ruim. E aqui para nós, cada um mais atabalhoado do que o outro. O líder do colégio apostólico, uma criatura nervosa, temperamental, que já vivia explodindo, pavio, não tinha nem pavio. O outro ia trair ele sabia que ia trair e não expulsou do grupo. Não botou para fora. Então mas é porque a gente a examina do ponto de vista material. Ele estava olhando com os olhos do Espírito. Ele estava semeando as futuras épocas da humanidade, onde esses indivíduos seriam os emissários, os embaixadores da sua doutrina. Por isso que ele estava preparando eles. Não estava diante de espíritos angélicos, porque ele podia. Ele podia ter ao seu redor só espíritos iguais a ele.
Na doutrina espírita a gente sabe que isso era possível. Mas a intenção dele não era oferecer à humanidade um colégio apostólico inacessível a nós, porque seria tão distante de nós que não seria referência. Era oferecer um grupo de pessoas com defeitos iguais aos nossos, com problemas e questões iguais aos nossos, mas ao mesmo tempo uma lição de redenção. Não era anjos oferecendo uma mensagem na terra, eram criaturas humanas querendo a angelitude e lutando para alcançar a angelitude. Era uma proposta de redenção, de superação. Essa era a proposta de Jesus. Com esses temas arquetípicos, com esses elementos universais, ele transmitia valores atemporais. Você pega a parábola dos talentos e você fica, poxa, como é que eu posso examinar aqui? É um arquétipo, porque ali eu posso colocar o tema que eu estou vivendo e a situação compatível com a minha realidade atual. O talento pode ser uma moeda, um recurso financeiro? Pode. Pode ser, conforme a maioria da tradição espírita examina, né? Uma potencialidade do espírito, eu reencarno com um talento, ou com 3, ou com 5. O que importa não é isso, porque a parábola conclui dizendo que o que importa não é isso, é a quantidade, é o que eu faço com eles. As potencialidades que eu trago, o que é que eu faço? Um talento, então isso. Mas pode ser também uma função social? Pode ser um trabalho específico que eu desempenho? Pode. Pode ser uma situação na qual eu sou colocado? Um talento pode ser um filho? Pode. O que é que eu fiz do talento que eu lhe entreguei? Enterrei na terra, Senhor. Pode ser um filho. Então, depende. E assim outras. A parábola das 10 virgens. O que é que isso quer dizer? Primeiro, a ideia de virgem quer dizer algo que está verde, que é inexperiente, simbolizando a humanidade que ainda está no noivado com ele, porque era só um noivo, não eram vários noivos. É o símbolo do casamento de Jesus com a humanidade. Emmanuel, o Consolador, vai dizer, a humanidade continua num constante e perpétuo noivado com ele, ainda não fez a união definitiva. Então, é esse símbolo. O azeite que os prudentes acendem em casa, que coloca na lamparina e acende com azeite. O azeite pode ser uma série de coisas. O combustível da fé, os valores que são conquistados, a iluminação interior. Ninguém poderia dar a lâmpada para outra. O que é que vai dizer que é algo intransferível. São elementos, portanto, que são universais. A rede que é atirada ao mar, na parábola da rede, e que pega peixes e depois separa os bons ou os maus. O que é que pode ser isso? A rede pode ser a lei divina, a lei cósmica, que alcança todos nós e que separa os bons peixes dos maus, é que vale dizer aqueles que estão preparados ou não. Mas pode ser também numa linguagem psicológica. A rede pode ser a viagem para dentro, o oceano inconsciente. E os peixes bons e maus, virtudes e vícios. Vejam como, porque são elementos arquetípicos, são padrões universais. Todas as parábolas, ou quase todas, nos convidam a interiorização. O reino dos céus é semelhante a uma pérola que estava escondida e que foi achada. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que foi escondido no terreno e o homem gastou todo o dinheiro, desapropriou-se de todo o patrimônio para ficar apenas com aquele tesouro. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que foi fazer pão, colocou fermento no pão. O reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu a semear. Se a gente for pegar todas essas parábolas, fala de interiorização. Porque a rede é jogada dentro do mar. A pérola é encontrada dentro da ostra. O tesouro está dentro do terreno. A mulher que faz o pão cresce de dentro para fora. Todas as parábolas de Jesus falam de algo interior, de uma dimensão interna, de uma realidade íntima, de uma necessidade de interiorização. Por isso que o reino dos céus é semelhante a. É todo um país a conquistar internamente. É uma luta, é um bom combate, como dizia Paulo, que se realiza de maneira invisível, porque ninguém vê, porque ninguém contempla. Essa é a realidade do reino dos céus, dessa interiorização. O semeador que sai a semear, joga a semente que cai dentro do solo para fecundar. E assim por diante. A Galileia, onde ele apareceu, na época dele, era desconsiderada. Se é hoje, imagine na época dele. Desconsiderada. Das regiões da antiga Palestina, era o local mais desconsiderado. E na Galileia, a cidadezinha mais desconsiderada era Nazaré. Toda a sua vida tem um símbolo.
O seu messianato começa diante de vinhos numa festa de casamento. Na época não tinha geladeira para conservar o suco de uva, então a fermentação pelo álcool era que conservava a uva. As bodas de Caná. Mas ele vai dizer, como Humberto de Campos diz em Boa Nova, que a sua bebida seria outra, se referindo ao vinagre que ele ia tomar no final. Começa com vinho e acaba com vinagre que ele sorveria diante do soldado. Toda a sua vida é uma lição. Nazaré era tão desconsiderada, e a Galileia também, que quando Natanael foi conhecê-lo, diz a tradição, que Natanael perguntou, é da Galileia? E o que é que pode vir de bom da Galileia? Porque era assim, desconsiderada. Segundo a tradição, a Nazaré deveria ter mais ou menos 250 pessoas no máximo, na sua época. Era um local diminuto, de pessoas desconsideradas. Flávio Josefo, historiador do povo hebreu, e os outros historiadores da época nem mencionam Nazaré nos seus relatos do povo judeu. Praticamente é ignorada, não fossem os escritos do Novo Testamento. E aí, Jesus é especial. Porque a sua personalidade, embora atual, na época dele não era atual. O que é muito interessante, porque na época de Jesus, quando ele viveu, ele não era atual, não chamava atenção, não estava na crista da onda, não apareceu no Facebook. Era alguém que passou desconsiderado. Eu sempre digo, crucificação acontecia toda semana. Não foi só na semana em que ele morreu. Crucificação era uma execução penal mais hedionda que acontecia semanalmente. Ele não foi quase percebido. Quase totalmente desconsiderado. E o que é interessante, a personalidade mais comentada hoje é uma personalidade sobre quem há poucas certezas. Eu sempre digo isso. As grandes personalidades biografadas, nós temos clareza dos dados biográficos, mas sobre Jesus quase não tem certeza de nada. Primeiro, era realmente de Nazaré, porque a tradição bíblica fala que ele nasceu em Belém. Ele nasceu em Belém, mas diz que era de Nazaré? Mas era de Nazaré ou era nazareno? Porque nazareno não era necessariamente de Nazaré, mas era uma seita, era um grupo de judeus que não cortavam as barbas, que não faziam o cabelo. E ao mesmo tempo ele era de Belém. Ele próprio brincou com isso, eu sou o pão da vida. Porque Belém, a cidade de Belém, Betlehem, em hebraico, significa padaria, ou casa do pão. Ele está fazendo uma alusão ao seu local. Quando eu falo, eu sou o pão da vida, está fazendo um trocadilho. Ele era de origem de Belém, que se chamava padaria, a cidade, casa do pão, mas era também o alimento das almas humanas. Ele fazia trocadilho o tempo todo. E assim chamou a atenção. É uma personalidade intrigante. A imprecisão dos seus fatos. A falta de clareza a respeito da sua vida. O hiato que existe entre os 12 e os 18 anos. Abrindo margem para tantas especulações. Há obras que falam que ele foi para o Egito e ficou lá, outras que foi abduzido por ETs, outras que Jesus foi para os essênios e ficou com os essênios aprendendo a sabedoria esotérica dos essênios. Nada disso tem confirmação histórica. A verdade é que ele deve ter permanecido no anonimato, em trabalho simples, o rei solar, na carpintaria do seu pai, porque com 12 anos no Oriente, na época, era considerado adulto e começava a trabalhar. E ele trabalhou na carpintaria de seu pai, dos 12, portanto 18 anos até os 30, aproximadamente, segundo a tradição. E a partir daí, entrou numa sinagoga, interpretou o rolo que se abriu, o pergaminho de Isaías, que falava sobre Messias. Quando interpreta, as pessoas ficam tontas, ficam estupidificadas. Ele faz referência àquelas anotações. As pessoas percebem que estava diante do Messias, mas ele não fala. Alguém, então, é tomado de uma crise, possivelmente um espírito perturbador que começa a dizer: Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és. E ele diz: cala-te, porque ainda não é chegado o meu momento. É que vale dizer que ele não estava ainda se revelando. Era necessário permanecer ainda no anonimato, na discrição, que era um exemplo notável. Tanto é que no capítulo 13 de Mateus, quando ele começa a se apresentar publicamente, há uma passagem muito rápida que Mateus diz assim, e as pessoas começam a dizer: não é esse filho de José e de Maria? Não é esse cujos irmãos são Beltrano, Fulano e Cicrano? Não é esse que a gente conhecia? Ou seja, era um jovem que era conhecido da região. E àquela idade, no Oriente, já não era dado mais se casar. Já havia cumprido as obrigações da tradição oriental de cuidar da mãe,
que já estava estabilizada, porque a mãe muito jovem, casando com seu marido que morreu muito cedo, porque ele casara-se em segundas núpcias, era viúvo antes, daí os irmãos de Jesus, segundo a tradição e os escritos, a verdade é que ele passou 2 anos e 8 meses apenas, um tempo curto para a nossa mentalidade, ensinando uma doutrina, morreu desconhecido e ignorado. Os grandes centros culturais do mundo, da Babilônia a Alexandria, da Grécia a Roma, quase não ficaram sabendo dele, ou se ficaram sabendo sobre um revolucionário lá, com um monte de pescador analfabeto, que falou uma mensagem estranha, que não compartilhava dos deuses de Roma e que morreu crucificado como um vadio, como um marginal, um bandido qualquer, e nada mais. O que é interessante é que há um silêncio histórico sobre ele, quando ele passou na Terra. Flávio Joséfo, já referido, em uma das suas obras fala, em menção muito rápida, que no ano 62, na nossa era, quando Tiago foi lapidado, e ele diz, Tiago, discípulo de um homem chamado Jesus, que foi entregue a Pôncio Pilatos, e que foi mais tarde crucificado por pressão dos notáveis. Nada mais. Só essa menção que se faz. Tácito, o historiador, nos seus anais históricos, escreve sobre o incêndio de Roma, e Nero, que tocou fogo em Roma, mais tarde responsabilizou os cristãos. E Tácito diz, os cristãos, um grupo de pessoas que não partilhavam do politeísmo de Roma, adoravam um homem chamado Jesus e oravam e se reuniam periodicamente. E nada mais. E nada mais. Se a gente observar quantos relatos detalhados de outras pessoas da época dele, como Tibério César, como Júlio César um pouco antes, como Otaviano, como Cleópatra, a rainha do Egito, como as grandes personalidades da época, sobre Jesus há um silêncio histórico. Quase não foi registrado e percebido. No século, mais tarde do século II, já 200 anos depois, Plínio, o historiador, em uma carta a Trajano, o imperador de Roma, vai falar sobre os rituais dos cristãos que reuniam-se nas catacumbas, nos cemitérios, para fugir da perseguição romana. Mas foi em 1945, 47 aproximadamente, que os manuscritos do Mar Morto, encontrados no Oriente Médio, revelaram uma série de escritos, alguns dos quais confirmam a preservação dos textos do Antigo Testamento e alguns do Novo Testamento, que são presentes agora na tradução e que nesses rolos que são escritos em coopta antigo ou em hebraico antigo, que demoraram mais de 30 anos para serem totalmente traduzidos, alguns que ainda é objeto de pesquisa até hoje, revelando conteúdos extraordinários, alguns que são textos iguais aos que estão na Bíblia. Vejam a força da tradição. Apesar das adulterações, da tentativa de manipulação, muita coisa foi preservada. E um dos textos, que pertence a um grupamento essênio, fala de Yahshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Alguns entusiasmaram-se e achou que Jesus foi essênio e que Jesus pertenceu à comunidade dos essênios, mas não há nenhuma prova histórica a esse respeito, muito pelo contrário. Diz Emmanuel que é provável que ele tenha ido até os essênios para que os essênios soubessem que ele já estava na Terra, porque os essênios também esperavam a chegada dele. O grupamento vegetariano, celibatário, reencarnacionista dos essênios, que pregavam a paz, também esperava a chegada do Messias. Ele não precisou aprender com os essênios, porque aos 12 anos de idade embaraçou os fariseus do Sinédrio, os doutores da lei mais sofisticados. Ele já tinha e vinha com a sabedoria maior, transpessoal, para além dos neurônios cerebrais. E o seu evangelho, a sua mensagem é toda ela um poema especial. 4 evangelistas, 4 biógrafos, narrando sobre aquele homem. Mateus, que escreve para o hebreu, para o judeu, tentando defender que Jesus é um novo profeta, é o Messias. O Evangelho de Mateus é todo ele uma linguagem para a comunidade judaica, para a comunidade que esperava. Daí, todo momento, ele amarra os textos do Novo Testamento com o Antigo, tentando fazer alusão a Moisés, aos grandes profetas, tentando associar, em alguns momentos, Jesus às grandes tradições do passado. Lucas, que escreve um evangelho considerado da compaixão. O pensador Renan vai dizer que o livro de Lucas é o mais belo livro que alguém já escreveu. É um evangelho da compaixão, que fala desse sentimento de fraternidade, de misericórdia, de amor, porque o evangelho de Lucas, nós sabemos, foi o relato de Maria, a mãe dele, para Lucas.
Diz o Espírito Emmanuel em Paulo e Estevão, essa obra extraordinária, que quando Paulo estava caminhando para morrer, já amarrado por decreto de Nero para ser degolado, Lucas o acompanhava e ele vai dizer, se eu tivesse tempo, eu escreveria também o Evangelho. Escreve tu, Lucas. Vai até a igreja de Éfeso, onde João, o futuro evangelista, está lá, cuidando de Maria de Nazaré, a mãe do Senhor. Entrevista ela, conversa com ela e colhe o depoimento dela, fazendo um evangelho baseado na memória dela. O evangelho de Lucas é biográfico, fala da infância de Jesus, é o evangelho mais cronológico, em diferença de Mateus, que é um evangelho mais temático. E o evangelho de Lucas fala da compaixão, é o sentimento maternal, as parábolas do filho pródigo, da ovelha perdida já mencionada, da dracma perdida. É esse evangelho rico de beleza, esse evangelho que repete as mesmas lições, arquétipos, com colocações diferentes. Aliás, dizem alguns pesquisadores, inclusive Pastorino, que dracma, moeda, traduzindo a moeda, a expressão que está em hebraico e nos textos gregos que nós conhecemos, tem dois significados. Traduzindo para a época, significava tanto moeda como filho. Daí a parábola da dracma perdida diz assim, qual a mulher que perdendo uma dracma não vai na direção dela em detrimento de outras para encontrar a dracma que estava perdida? Qual a mulher? Você acha que Jesus está falando de uma parábola de uma mulher que perdeu uma moeda dentro de casa? E que ficou louca procurando a moeda? Tudo bem que as mulheres são previdentes, mas aqui para nós, uma parábola sobre isso, uma moeda que se perdeu? Mas qual é a mãe que com 10 filhos, um se perde, que vai dizer, não, mas eu tenho 9 ainda, tá de boa. É essa a lição. E assim por diante. Enquanto isso, o Evangelho de Marcos, que é um evangelho sucinto, um evangelho rápido, um evangelho econômico. O Evangelho de Marcos é que nem luta de MMA. Se você vacilar, dormir, um nocauteou o outro. O Evangelho de Marcos, se você vacilar, já passou, já está na cruz, na crucificação. Porque é um evangelho de Simão Pedro, que pede a João Maria Marcos, aquele menino adolescente que começou a aderir ao evangelho, que escrevesse as memórias dele de Pedro. Pedro era pescador, trabalhador braçal, era um homem prático, pragmático, não era um homem de grandes letras, escreve o evangelho muito objetivo, muito prático para Roma. E por isso é um evangelho feito de milagres, de fenômenos, porque Roma estava interessada nesses fenômenos espantosos. E João, um evangelho que fala de uma linguagem universal do Espírito. Em síntese, são essas colocações. As cópias se multiplicaram, e alguns, mas os originais se perderam e as cópias se multiplicaram. Foi uma bênção isso. Estratégia do mundo espiritual. Porque se houvesse hoje um original escrito por um evangelista, primeiro seria instrumento de poder, de briga, e depois de manipulação. Alguém alteraria ali e dizendo, não, isso é original. Como os originais se perderam, o mundo espiritual fez essa estratégia. Se perdeu, mas como na época havia a tradição de copiava, isso foi ótimo, porque como havia várias cópias, não dava para adulterar. Porque se adulterava uma, destoava das outras cópias. Ficava esquisito. Então, em vez de ser ruim, foi uma benção. Jesus é atual. E a doutrina espírita explica a sua atualidade. Porque na lei divina ou cósmica, examinada por Allan Kardec, ele vinha trazer essa lei. E como a lei divina não tem uma palavra escrita, ele traduziu em palavras escritas a lei divina, que Allan Kardec examina na terceira parte do Livro dos Espíritos. Escreve Allan Kardec que o maior milagre dele foi hoje ele ser atual. Porque tudo tenderia para ele ser desconhecido por nós, para a sua mensagem ser abafada na Palestina. E esse homem, ignorado e desconhecido, é a personagem mais comentada, mais biografada, mais descrita. Elizabeth Lucas, a terapeuta infantil, na sua obra Histórias que Curam, vai dizer que elabora histórias para as crianças que passaram por abuso sexual, por violência doméstica, por agressões traumáticas, e compõe histórias baseado na agressão, no tema infantil, na temática que a criança passou, e com a criança conclui a história. Deixa uma história sem terminar, para que com a terapia a criança consiga fazer um desfecho feliz na história. E ela vai declarar nessa obra que todas as histórias que ela elaborava foram baseadas nas parábolas de Jesus. Carl Johnson e Melanie Klein, na década de 70 e 80, essas referências da psiquiatria americana, vão dizer, ateus, materialistas, que embora isso, as melhores terapêuticas para esquizofrenia e psicose, que eles atuavam durante anos nessa área de saúde mental,
foi baseada no perdão e na caridade, conforme o Evangelho de Jesus recomenda. E assim, nós vemos Jung na obra sobre o self, a parte superior do psiquismo, a parte total da personalidade, a parte interior, vai dizer que o self, o eu interior, é o símbolo do ser total, da integração de todas as potencialidades. E ele vai dizer que Jesus, o Cristo, é o símbolo, o elemento histórico que melhor simboliza esse eu total, esse eu interno, esse eu global. Hannah Wolff, a psicanalista alemã, vai dizer que Jesus agia como terapeuta e procurava despertar as criaturas para esse lado interior. E assim por diante. A mensagem de Jesus é cada vez mais atual. Desde a multiplicação dos pães e dos peixes, fenômeno que hoje é explicado pelas ciências paranormais, até os grandes fenômenos de influência espiritual, mas é nos ensinos morais, nas lições morais mais elevadas que Jesus se destaca e se torna cada vez atual. Se torna cada vez mais atualizado. Desde as grandes manifestações universais, porque a gente pega, por exemplo, o Evangelho de João, ou o Apocalipse de João. Como é que João ia descrever fenômenos que estão acontecendo hoje, sem a linguagem que ele tinha, que a gente tem hoje? Então ele descreve no Evangelho de João, no Apocalipse de João, que chegaria um momento que gafanhotos cuspiriam fogo e colocariam ovos que destruiriam pessoas. É a descrição que João estava visualizando na sua intuição mediúnica dos aviões de guerra. Gafanhotos botando ovo, destruindo pessoas e cuspindo fogo. Não tinha a linguagem para descrever, senão aquela linguagem. Jeremias, que também interpreta e prevê fenômenos dessa natureza. Ou Jesus, que vai falar, o reino dos céus um dia chegará pelos telhados. O que é que está acontecendo hoje? As ondas de rádio, as ondas da internet, os conteúdos que são disponibilizados via virtual, e a mensagem do reino dos céus chegando nas casas pelos telhados, demonstrando que a sua doutrina é atual, sobretudo nos ensinos morais. Porque ainda nós temos esse dilema. Será que hoje é possível viver Jesus? A época atual é tão igual quanto a época dele. É muito semelhante. A mesma coisa se dizia para Francisco. É impossível viver Jesus nos dias atuais. Como se Jesus fosse apenas para uma época. Em verdade, o tempo todo, as lições dele são atuais. São urgentes para a nossa mentalidade, adaptadas ao nosso contexto. Não precisamos necessariamente ser assassinados como acontecia em Roma, mas o assassínio exterior, ou o holocausto externo, através do martírio, era apenas um símbolo do sacrifício pessoal que fazemos do próprio ego. Hoje, o assassínio é o assassinato do nosso ego, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa presunção, da nossa sede de vingança. É isso que deve merecer o nosso sacrifício, o nosso sacro ofício, o ofício sagrado, para a libertação das nossas almas. Jesus está atual. Portanto, meus amigos, eu recomendo, para concluir, voltarmos a Jesus. Lermos o homem de Nazaré. O filho do carpinteiro não serve apenas para lições religiosas da nossa instituição, mas, sobretudo, para vivermos ele, exercitarmos ele e treinarmos ele no dia a dia. Porque Jesus não é uma aula teórica, é uma vida que exemplificou. E é por essa razão que a gente deve tentar. Se a gente tentando um pouquinho, já sente o efeito, já sente as consequências, porque toda a sua doutrina é centrada no amor. E o amor transforma. Aliás, eu digo mais. O amor é a única forma de transformar a si mesmo e o outro. A repressão policial, o limite educacional, a advertência, os mecanismos de controle social são ferramentas para conter, para limitar e ajudam. A advertência, o sermão, a briga, a advertência com o filho, a bronca, tudo isso ajuda a advertir, a limitar a lei, mas transformação só se consegue com o amor. O outro e, sobretudo, a nós mesmos. Muita paz, muita obrigado. Senhor, damos verdade, agradece, rejubila-se com essas claridades evangélicas, por quanto Flávio foi esse emissário
a transmitir a mensagem do próprio mentor de nossa casa de na terra acerca de penetrarmos profundamente nos arcanos do Evangelho, auto-iluminando-nos, transformando-nos com o amor. O amor também que é uma expressão da própria música, com a qual nos brindará agora uma peça final.